Comecei a pensar nas coisas que eu perdia por não conseguir fazer coisas sozinhas. Acho que a primeira viagem que eu fiz sozinha foi para Nova York. Eu não falava inglês. Pôr do sol na Grécia, uma praia na Tailândia, Indonésia, no Vietnã e depois na Alemanha, onde eu me hospedei na casa dela. Oi, povo do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje, trazemos mais uma entrevista. A nossa convidada de hoje, ela é do Amazonas, formada pela CIESA do Amazonas. E atualmente, ela faz parte da direção executiva como presidente do NELB, aqui da Faculdade de Direito de Lisboa, a minha casa, e também ela faz parte do conselho pedagógico aqui da faculdade. E além disso tudo, ela também é uma grande viajante, já passou por 70 países. Joyce, seja bem-vinda ao nosso canal. Tô muito feliz de você estar aqui. Quando a gente começou com esse projeto, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei para trazer. Pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar: é mais fácil ser advogada no Brasil ou ser mochileira pelo mundo? Bem, primeiro, obrigada pelo convite. Eu saúdo a audiência. Ser mochileira tem muitos desafios, sem dúvida. Diria que ser advogada é mais difícil, porque, queira ou não, como mochileiro, nós temos aquela vivência de muitos momentos, um pôr do sol na Grécia, uma praia na Tailândia, e a advocacia é uma profissão muito difícil. Eu advoguei durante 16 anos no Brasil, e nesses 16 anos foi um período de muito estresse. O advogado A advocacia é um tipo de trabalho que, durante o final de semana, durante a noite, você continua pensando sobre os processos, você continua trabalhando, Exato. Os seus clientes continuam entrando em contato com você. Então, assim, é realmente uma profissão que não é fácil. Exato. A gente conversou aqui um pouquinho antes e a sua história é fantástica. E eu ia começar da decisão de vir para Portugal, mas eu quero voltar um pouquinho antes. Como que foi a decisão de se tornar mochileira? Porque começou daí, né? Eu sempre tive muito amor pelas viagens, sempre gostei de viajar desde criança. Sim. Ao mesmo tempo, sempre me faltou companhia para viajar. Muitas vezes eu queria, mas não tinha um amigo para ir comigo. Certo. E tinha aquela limitação de ir sozinho, um certo temor, aquele medo por ser mulher. E aí, a determinada altura da minha vida, eu comecei a pensar nas coisas que eu perdia por não conseguir fazer coisas sozinhas. E não era só isso, era, por exemplo, eu não conseguia ir na academia sozinha, não conseguia fazer um curso de inglês se não fosse me matriculando com uma amiga. Uhum. E aí eu comecei a me desafiar a fazer coisas sozinha. Acho que a primeira viagem que eu fiz sozinha foi para Nova York e foi muito desafiador, porque eu cheguei naquela cidade com edifícios enormes. Sim. E eu não falava inglês. Pequeno problema. Um pequeno problema que eu não falava inglês. Isso foi em meados de 2014. Sim. E eu me sentia assim muito oprimida pelos prédios, pela cidade, pela aquela pujança de Nova York. Mas eu passei 12 dias em Nova York, fiquei em 2 hostels diferentes, conheci várias pessoas, conversei com pessoas em espanhol, conversei com pessoas em português, tentei falar com pessoas em inglês, consegui fazer todas as coisas que eu queria, inclusive ir para festas, e foi tudo ótimo. Sim. Mesmo sem saber falar inglês, falando Fantástico. De maneira muito, aquelas frases feitas que a gente aprende na escola. Aquele engromation, né? Exatamente. E aí eu senti que eu podia dar o próximo passo. E qual foi o próximo passo? Alguns meses depois, Sim. eu adquiri uma passagem de volta ao mundo. Uhum. Tem algumas empresas de aliança aérea que vendem. Fiz a compra pela internet e você simula diversos roteiros diferentes. Eu simulei, sei lá, no meu 17º roteiro simulado, eu pensei, é isso, aí eu comprei. Sim. É uma passagem que ela é promocional, então sai muito mais barato do que comprar os trechos separadamente. E aí, depois disso, eu fui planejando as coisas e fui fazer a viagem
com aquele pequeno probleminha que eu falei, né? De não falar inglês. Então, o meu roteiro foi pensado para alguém que queria fazer a volta ao mundo e não sabia falar inglês. Ou seja, eu comecei viajando pelo Brasil, eu fui para o Chile e depois eu fui para a Austrália, onde me matriculei numa escola e passei um tempo tentando adquirir o mínimo de fluência necessária para fazer uma viagem. O seu primeiro contato com estudar no exterior foi se matricular nessa escola, e como que foi para você essa experiência de estudar fora, esse momento? Porque eu já fiz intercâmbio também, para mim foi desesperador, só que eu fui com 20 amigos, entendeu? Então não estava sozinha. Para você, como é que foi estando sozinha? Eu cheguei na Austrália à noite, tive problemas para pegar o transporte para ir para minha acomodação. Quando eu cheguei na acomodação, eu descobri que houve um erro na minha reserva. Oh, meu Deus. E eu não poderia ficar na acomodação naquele dia, eu só poderia na semana seguinte. Então eu precisava arrumar um hostel. Isso tudo, imagina, sem falar inglês. E levando-se em conta inglês australiano também. Meu Deus. É. Eu encontrei um rapaz que falava espanhol e estava no mesmo transporte e ele deu uma ajuda. Eu olhei rapidamente na internet um hostel e eu fiz a reserva. Só que como eu fiz muito rápido, eu não observei que tinha um limite de horário que funcionava o check-in do hostel. Então, quando eu cheguei, já estava fechado o check-in. Então, imagina, quando eu com uma mala enorme... fechado, e aí no hostel estava acontecendo uma festa também. Então tinha gente andando com bebidas para cima e para baixo. E aí eu confesso que eu chorei. Me deu muito desespero, porque eu também não durmo em voos. E você imagina um voo do Chile para a Austrália, é muito cansativo. Muitas horas. Muitas horas. Aí eu comecei a chorar. Nisso apareceu uma pessoa do hostel e começou a fazer perguntas e eu tentando responder. E aí ele falou, não, espera. E aí ele voltou com o funcionário da limpeza. Aí o funcionário da limpeza abriu a porta e fez o meu check-in. Só que, como eu não entendia direito o que ele falava e nem ele me entendia, agora eu sei que ele estava perguntando qual era a acomodação que eu queria. Mas eu não sabia dizer, aí eu falei tipo a mais barata. E aí eu fiquei num quarto nesse hostel, que era no porão, sem janela. Meu Deus. E era eu e mais 4 rapazes, ou seja, era um quarto misto. E era assim o mais barato que tinha. E aí quando eu fui pro quarto eu descobri que eram todos os rapazes que estavam naquele quarto, eles não eram turistas, eles eram trabalhadores da construção civil. E aí tinha no meio do quarto uma montanha desse tamanho de bota suja, roupas. Meu Deus, o cheiro não deveria ser maravilhoso, não. O cheiro era o cheiro de chulé. Mas eles eram super simpáticos. Eles eram um amor comigo. Que bom. Eles não entendiam o que eu falava, eu não entendia o que eles falavam, mas eles eram super simpáticos. Quando eles chegavam, eles sempre traziam chocolate para mim, alguma coisa. Me chamavam para ir para festa, mas eu não entendia nada. Você virou a Branca de Neve deles. E aí eu ia no outro dia eu comecei a ir para a escola. E aí eu ia para a escola, a sensação qual é? Você se sente no jardim da infância. Por quê? Porque você está como uma criança aprendendo as primeiras coisas. E como o inglês australiano é muito difícil de entender, eu realmente passei pela experiência. Foi criado, não só para mim, mas tinham outros colegas que não tinham nível para o nível inicial. Uau. E aí foi criada uma turma abaixo do nível... Beginner. Exatamente. E aí, agora eu lembro, é muito engraçado. A professora pegava uns cards e aí ela vinha com Rainbow, musiquinha. Sky! E era assim, uma coisa como se fosse criança no jardim da infância. Sim. Eu passei uma semana nessa sala, foi quando eu comecei a entender o que a professora queria, e aí eu fui para a turma de iniciantes e tive um percurso nessa escola. Essa escola é uma experiência inesquecível na minha vida. Até hoje eu tenho memórias assim maravilhosas, porque você faz amizade, é como se fosse uma família. Você faz amizades até hoje eu falo com os professores.
com os colegas. É super multicultural, nós tínhamos momentos, eu lembro que tinham as meninas que eram de Tuvalu, que elas faziam apresentação de dança. Que legal! Era bem divertido. Eu acho que o legal do intercâmbio, eu fiz aqui para Inglaterra, mas o legal é porque você encontra pessoas de todos os lugares do mundo. Sim. Então, a gente tem esse convívio e esse ganho de olhar o mundo de uma maneira diferente. Você pode me dizer qual que foi a escola que você fez? Se chama Langports. Langports. Eles têm, eu fiz na de Brisbane, mas eles têm também em Sydney e em Cairns. Então fica aí uma dica. Depois que você passou pela Austrália, aí você foi para onde? Depois da Austrália, eu fui para Nova Zelândia. Passei mais ou menos um mês na Nova Zelândia, conheci bastante. Também nesse mesmo esquema, ficando em hostels, viajando, uma viagem econômica. E o inglês só melhorando? E o inglês só melhorando. Na Nova Zelândia, eu fiz amizade com uma alemã, nós somos amigas até hoje. E aí é interessante porque ela estava fazendo uma viagem de volta ao mundo como eu. E lá na frente vai passar o tempo e nós vamos nos encontrar novamente na Indonésia, no Vietnã e depois na Alemanha, onde eu me hospedei na casa dela. Ai, que legal. E o que é interessante é que ela me dava muito feedback da melhoria do inglês. Quando ela me conheceu na Nova Zelândia, eu conseguia fazer as coisas, eu conseguia me comunicar, mas eu não conseguia conversar. Aquela desenvoltura. Não tinha desenvoltura. E quando ela encontrou comigo na Indonésia, ela ficou chocada. Porque assim, quando ela encontrou comigo na Indonésia, eu já sentava, conversava sobre política, livros, filmes. E a diferença de tempo era muito pequena, curta. Então, assim, para você, essa volta ao mundo foi uma volta na vida também, né? Sim, foi uma verdadeira virada na minha vida, em todos os sentidos. E aí depois terminou a volta ao mundo, voltou pro Brasil? Cheguei no Brasil. E quais foram as impressões? O que passou pela sua cabeça? Cheguei no Brasil com a missão de conversar com a família e de explicar que eu não me revia mais vivendo ali. E aí conversei com a minha família, fui super bem compreendida, fui bem apoiada. O único pedido que a minha mãe fez foi a recordatória de que eu sou filha única. E que a Austrália era muito longe, que eu fosse para qualquer lugar, menos para a Austrália de novo. A minha mãe chegou a puxar a cartada: se eu morrer, você não chega para o meu enterro. Ai, aí dói. Exatamente. Aí, a partir disso, eu fiz um planejamento para voltar a fazer um intercâmbio em inglês novamente, só que aí eu fui para Irlanda, fui para Dublin. E como que foi? Porque já você passou só por lugares difíceis, que o inglês é um pouco mais difícil. Não foi para os Estados Unidos, que é o inglês mais fácil, mais falado. Foi só para lugares onde o accent é muito forte. É verdade. Então, a experiência foi totalmente diferente em termos de escolas. Assim, os brasileiros vão bastante para a Irlanda para fazer intercâmbio. Verdade. Então, assim, eu conheci muita gente que estudava em diferentes escolas. Eu cheguei a estudar em 2 escolas. E eu digo que para a qualidade de ensino não é o lugar que eu recomendaria. Na Irlanda tem muitas escolas que são muito mais para dar visto de estudante do que propriamente estão preocupadas com uma boa qualidade de ensino. Então, eu estudei numa escola cara, que eu prefiro não dizer o nome, mas era uma escola cara, famosa, e eu achei o ensino muito fraco. Depois eu estudei numa escola pequena, barata, que estava no início. Era bem, um ambiente bem familiar, foi muito melhor do que a outra. Lógico, não se compara com a experiência que eu tive na Austrália em termos de escola. Na Irlanda eu também tive experiência de trabalhar, eu trabalhei no McDonald's, eu trabalhei como camareira também numa acomodação, numa residência estudantil. Então foi uma experiência assim, interessante também. Saber Você como expandiu, não foi só como
só como turista ou como estudante, mas você teve a vivência do que é a imigração na Irlanda. Exatamente. E aí, qual era o detalhe? Na Irlanda, o estudante, é permitido ao estudante trabalhar meio período. Então, eu trabalhava geralmente 18 horas por semana, geralmente aos finais de semana. Sim. Aí, o que acontecia? Quando era na segunda-feira, eu viajava. Então, eu viajava muito, porque aquele dinheiro que você tem separado para fazer o intercâmbio, aí você trabalhando deixa a coisa mais confortável. Então, assim, eu viajava, chegava a viajar às vezes 2 vezes no mesmo mês, e aí conhecendo vários lugares, né, da Europa, que passagens baratas, a Ryanair tem como base Exatamente. Dublin, então assim, era bem facilitado nesse ponto. Então foi uma experiência muito rica. E em relação ao país, uma coisa que marca muito a natureza da Irlanda, que é a coisa mais linda desse mundo. E também, assim, lá tem muitos castelos, só que são castelos diferentes. Vamos dizer assim, na França você vê mais estilo de palácio, né? E lá na Irlanda não, são aqueles castelos rústicos, vários deles. Então acho uma beleza bem sui generis, um país que eu amei muito. A primeira vez que eu provei uma Guinness, eu odiei. A segunda vez pensei, não é tão mal. E daí pra frente eu amo Guinness. E eu falo, como que alguém não gosta de Guinness? Guinness tem gosto de café. Então, assim, amo a Irlanda, tenho memórias maravilhosas. Que bom. E em que momento surgiu Portugal na sua vida? Então, eu já estava na Irlanda há 2 anos, eu podia fazer uma renovação para ficar lá, mas a renovação é mais ou menos uns 6 meses, e podia ficar mais um período de férias de 2, se eu não me engano. Como eu costumava viajar, eu sempre dava um jeito para ganhar um tempo a mais, né? Mas assim, podia ficar mais um tempo lá, mas eu tinha vontade de fazer o mestrado. Cheguei a ver mais ou menos por lá como é que seria. Só que assim, uma coisa é o inglês que você tem, que é o inglês de rua, que eu digo. É o inglês que você conversa num bar, que você resolve suas coisas. É totalmente diferente do inglês com propósito acadêmico. Sim. Então, eu fiquei temerosa de ir para esse passo e não dar certo. Não tinha mais vontade de retornar ao Brasil. Já estava feliz com a minha condição de expatriada. E aí eu pensei, bem, se eu for para Portugal, quanto antes eu for, eu posso começar um mestrado lá, eu não vou ter a barreira do idioma. E ainda por cima, em Portugal, com 5 anos vivendo legalmente, você pode requerer a nacionalidade. E foi esse caminho que eu segui. Entendi. Achei que seria o caminho mais fácil. Não foi tão fácil como eu pensei, mas a escolha foi por conta disso. Qual país você diria, esse país é lindo de viajar, mas também acho que a educação lá vale a pena, além de Portugal? Então, eu fiz o meu Erasmus na França, né, em Toulouse, e eu gostei muito. Para você ter uma ideia, do começo ao fim, eu achei que a assistência da universidade foi muito grande. O que aconteceu? É importante dizer que nós fazemos um processo seletivo na nossa faculdade de origem, no caso, eu sou da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Sou selecionada para ir para outra faculdade. Então, faço esse procedimento, a outra faculdade é avisada da minha nomeação. A partir de então, o que a faculdade fez? Eu não organizei as minhas coisas. Eu estava fazendo meus relatórios e aí não consegui organizar nada. E estava muito próximo da minha data de ida e eu não tinha visto acomodação, não tinha visto nada. E eles mandam um e-mail dizendo assim, olha, queremos informar que reservamos um estúdio para você na residência estudantil tal, do período tal, período tal. Se você não quiser, por favor, nos avise. Se você quiser mudar as datas, por favor, nos avise. As condições da acomodação estão nesse link. Aí fui ver as condições da acomodação. Aí eu fui ver o preço. Aí o preço era como 330 euros. Uau. E o depósito era de 100 euros. O que talvez as pessoas não saibam, é realmente muito barato. Muito! É realmente muito barato. Então, assim, na mesma época que em Portugal, eu pagava 350 numa residência compartilhada, com despesas à parte, né? Sim. Aí eu olhei e pensei, bem,
deve ser muito longe da faculdade, mas tudo bem, porque como eu sou do mestrado, como pesquisadora, se você for 2 vezes por semana na faculdade, está ótimo. E eu fui sem verificar muito as coisas. Quando eu cheguei na cidade, eu fui ver onde era. Era do lado Fantástico. do edifício da faculdade. Fora isso, eles tinham um escritório para nos receber, uma recepção para os alunos. Tinha uma entidade estudantil de lá que tem em vários países da Europa, a Erasmus Network, que também apoiava. Então, assim, eu achei muito interessante. A faculdade era muito boa, os restaurantes voltados para os alunos eram muito bons. E eu, inclusive, voltaria a morar em Toulouse novamente. A cidade é maravilhosa também. Que incrível. Quando a gente faz o processo do Erasmus, você escolhe ali, né, para onde você gostaria de ir, tem as opções. E como é que foi tomar essa decisão de ir para a França? Foi uma coisa assim já consciente, eu quero ir para a França, ou você queria ir para outros países também, mas ali foi onde vocês, assim, as condições eram melhores para você? Na época eu queria ir para uma universidade que fica na Bélgica. Só que essa universidade não estava aceitando alunos de mestrado e doutoramento. E aí a minha segunda opção foi Toulouse por conta da minha área de estudo. Eu sou da área do Direito Econômico Internacional, então lá eles têm estudos relevantes, eles inclusive têm obras originais de um autor que é muito relevante na área da proteção do direito do investimento internacional. Uma obra super difícil de você encontrar, e lá eles têm vários originais. Entendi. Então, assim, foi uma questão de estudo mesmo, de pesquisa. Exatamente. Eu sei que existem alguns Erasmus que são feitos, tem pessoas que vão apenas para pesquisar e tem pessoas que vão e fazem realmente aulas. O seu foi só de pesquisa ou você teve aulas? Então, é assim, tem 3 tipos de Erasmus. Um de estágio de trabalho, um de estágio de pesquisa e o outro de estudo. O que eu fiz foi o de estágio de pesquisa. Porém, no estágio de pesquisa, a faculdade de Direito não exige que você faça aulas. Porém, a faculdade de destino eventualmente pode exigir. Então, nós estamos sujeitas às regras da casa e às regras também da faculdade de destino. No caso da minha, ela não exigia nada. E ela também, se você quisesse se matricular em alguma disciplina, ela não permitia, mas ela permitia que você assistisse qualquer uma das aulas. Então, assim, assisti algumas aulas lá. E como que foi o desafio da língua? Você falava francês quando foi? Ai, boa pergunta. Eu sempre quis aprender francês. Eu já tinha estudado francês. Sim. Só que eu achava muito difícil. Eu também acho muito difícil desistir no meio do caminho. A pronúncia, entender, acho muito difícil. Então, assim, hoje em dia eu leio, mas assim, falar e entender eu acho bem complicado. Então, quando eu estava lá, a faculdade gratuitamente oferece um curso de francês que eu fiz. Mas não é suficiente para você desenvolver o idioma. E tem outra questão também. A época que eu fui na época da pandemia e numa época que era o momento que começaram a exigir a 3ª dose obrigatória. Da vacina. E aí eu tive um certo probleminha porque eu tinha 2 doses em Portugal, aí eu estava na França, eu fui tomar a 3ª dose lá, mas eu não podia entrar em lugar nenhum porque não havia eles não conseguiam integrar as minhas 2 doses de Portugal lá. Uau! E eu também não perguntei, seria arriscado eu tomar outras 2 doses lá, porque também a vacina tem risco de problemas cardíacos, você tem que tomar só dentro da recomendação médica. Então, eu passei, o tempo que eu morei lá, um período muito curto que eu pude entrar em restaurante, mas a maioria do tempo não. Era sempre a céu aberto, tudo bem, mas lugares fechados era mais complicado. Entendi. Então acaba que, por conta da pandemia, você não teve tanto o desafio de ter que utilizar a língua, né? Exatamente. Até porque, eu não sei, tem muito tempo que eu não vou na França, mas
eu sinto que tinha um pouco de receio do inglês, do uso de inglês lá. Tem. Quando eu tentava me comunicar, como eu não conseguia em francês, mas eu aprendi uma coisa também. É porque o francês, ele ama o idioma deles. E eles têm que amar, porque realmente certo, é um idioma a gente também ama o português. Exatamente. Só que nós amamos o português, mas se alguém chegar falando inglês conosco, a gente sabendo responder, nós respondemos. O francês se sente ofendido do tipo... Porque você acha que eu tenho a obrigação de saber inglês? Tem toda uma questão histórica também. Exatamente. Mas se você chega, né, abordando, pardon, você tenta falar umas palavrinhas, aí você diz que não sabe falar francês em francês, e aí você começa no inglês, eles são receptivos. Um pouco tímidos para falar inglês, porque eles acham que não falam bem, mas eles são receptivos se você for por esse caminho. Entendi, bacana. Joyce, a gente vai ter parte 2 desse vídeo, porque a sua história é tão gostosa de ouvir que não tem como, a gente não conseguiu nem entrar ainda na questão da faculdade daqui, mas eu queria que você deixasse um recado antes da gente partir para a parte 2. Eu acho que o que mais conversamos aqui foi sobre a questão do inglês, de se desafiar, de fazer alguma coisa nova, dar uma virada de chave na vida. Eu queria que você deixasse um conselho para uma pessoa que está pensando em fazer isso, mas ainda tem suas dúvidas, tem receios, porque existem muitas pessoas por aí que, como você, tinham medo de fazer qualquer coisa sozinha. Exatamente. E você se aventurou e você mudou completamente sua vida. Então, o que você pode dizer para essas pessoas? Para quem pretende aprender o inglês, ir para uma experiência de intercâmbio em outro país, o que eu recomendo em primeiro lugar é muita pesquisa. Há muitas opções, geralmente Canadá, Austrália, Estados Unidos. Eu acho que não tem um lugar certo para você fazer, um lugar que seja melhor do que o outro. Você tem que pesquisar e adequar de acordo com a sua necessidade. Eu sei que algumas pessoas têm um budget mais limitado, precisam trabalhar. A Irlanda é uma boa opção. Agora, em termos de qualidade de estudo, já não é tão bom assim. A Austrália é um lugar que tem... as escolas que não são tão boas são muito melhores do que as escolas da Irlanda. Então, assim, em termos de qualidade de estudo, eu acho que é muito melhor, mas, obviamente, uma passagem para a Austrália custa um valor absurdo. Na Austrália, você paga também um valor alto para obter o visto. Isso tudo tem que ser levado em conta. Aí tem os Estados Unidos, que eu acho que tem lado bom e lado ruim. Às vezes você pode encontrar muitos brasileiros também fazendo intercâmbio lá, assim como tem na Irlanda. No Canadá talvez você encontre um pouco menos, mas aí tem outra barreira, que é a questão do clima, que muitas pessoas não se adaptam. Vejam bem essa questão do clima, a sua capacidade de se adaptar num clima frio. Não vá para um lugar muito frio se você não tem essa capacidade de adaptação. Tente se organizar financeiramente, porque eu vi muitas pessoas passando realmente necessidade. Nós já chegamos a dar abrigo em casas assim que eu morei para outras pessoas que não tinham condições financeiras mais de pagar a residência. Então, acho que isso é uma coisa importante, organização financeira e pesquisa para que haja uma organização de toda a logística que está envolvida nisso. Quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. A Joyce volta com a gente semana que vem. E é isso, gente. Um super beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!